começo esse vídeo dizendo que, apesar das dificuldades, é bom demais saber que existe um Deus que criou tudo, sendo elas coisas boas ou más. Saber que Ele, sempre desde o começo, fez tudo perfeito. Esse desenho é para simbolizar os sentimentos de razão e emoção, o sim e o não, o lado direito e o lado esquerdo, tanto do nosso cérebro como no nosso corpo todo. E no meio, o equilíbrio que fica entre tudo isso, entre o caos emocional da nossa consciência. A doxia relativa é quando uma verdade pode ser interpretada de várias formas diferentes. No caso, é a verdade relativa que cada pessoa aprendeu com a vida, com as pessoas e com as religiões. Do lado direito do nosso cérebro, temos amor, paz, alegria, sabedoria, bom senso e luz. O nosso equilíbrio está em nossa consciência. Não entendemos nada e ao mesmo tempo achamos que sabemos de tudo. A verdade é que, se formos parar para percebermos, falta sempre um pouco mais de compreensão da nossa parte em tudo o que nos acontece. Não podemos nos considerar perfeitos, nem tampouco imperfeitos. Cada ser humano tem a sua verdade relativa naquilo que ele acredita e que lhe foi ensinado. Por isso, não deveria existir julgamento entre as pessoas. Ortodoxia é quando uma verdade é real e irrefutável. No caso, é quando não se pode discutir e nem tampouco julgar um fato que é verdadeiro. Essa imagem pode significar o lado bom e ruim de todos nós. No meio acima da nossa cabeça está o Rex e Ashwa. Do nosso lado esquerdo, o negativo que todos nós precisamos dominar. O ego que nos faz cometer maldades. O nosso ego é o verdadeiro diabo a ser vencido por nós. A nossa luta não é contra seres invisíveis, e sim contra nós mesmos. No caso, então, a sua verdade pode não ser a mesma do outro, e devemos respeitar isso, porque ninguém tem o direito de mudar aquilo que quer permanecer da mesma forma e não se esforça para mudar. Podemos ensinar o que é certo, mas cada um tem que se esforçar. Se esforçar, adquirir sabedoria sem ter medo de nada. E a ideia de se esforçar pode até parecer difícil, mas não é. O significado de se esforçar é querer. Quando você quer uma coisa e deseja, se não tiver esforço, raramente você vai conseguir. Isso é no imaterial e no físico, tanto faz. O que eu estou tentando dizer é que tanto espiritualmente como materialmente, tudo tem um equilíbrio a ser respeitado. E nem tudo é o que parece ser. Os nossos olhos podem nos enganar facilmente quando só enxergamos o material, o físico. Os nossos olhos, quando estão trabalhados na maldade, só enxergam o mal.
Trabalhado é, no caso, vendo e ouvindo muitas notícias ruins, como, por exemplo, em rádios, televisão e internet, ou em qualquer lugar onde a energia negativa predomina. Podemos absorver essas energias e, sem dar conta, se tornar também negativa e corrompida por essas energias. Não se controlar e passar a ver a maldade sempre antes da bondade. Em vários casos, podemos ser os culpados disso ou não, porque, como eu falei, cada um tem a sua verdade dos fatos, sendo eles certos ou não. Você aprendeu o que lhe foi ensinado e aprendeu de várias formas e com pessoas diferentes. Por isso, se torna muito difícil saber o que é o certo a ser feito. Mas a sua consciência sabe. Ela tem a chave que abre as portas para te mostrar o que é certo ou errado. Essa voz que existe em nossa consciência não existe por acaso. Algumas pessoas acham que essa voz que existe em nossa consciência não é nossa. Os espíritas, por exemplo, dizem que essa voz pode ser um guia espiritual. E, de certa forma, estão certos, mas não é um guia espiritual, sendo, no caso, um espírito. Essa voz é a nossa voz da razão e da emoção. E essa determinada voz nem sempre aconselha para o bem, mas quando o mal é praticado, essa voz é a primeira que reage contra nós mesmos, nos mostrando aonde erramos. Por isso, nem tudo o que pensamos ou queremos é verdadeiramente o certo a ser feito. E muitas vezes só vemos isso depois, com o passar dos anos. A verdade absoluta te tira da ilusão do mundo do reino de baixo, que é esse mundo em que vivemos. Nos ensina a se desapegar da matéria. O Criador nos fez e nos colocou aqui, criou o bem e o mal e nos deu o livre-arbítrio, o poder da escolha. E Ele quer saber o que nós vamos escolher. Se não existisse o mal, não teríamos livre-arbítrio, não seríamos necessariamente livres. E Ele quer que tenhamos compreensão de tudo, do bem e do mal. Por isso não deveríamos temer o mal, e sim o Criador do mal. A nossa consciência na ortodoxia absoluta nos proporciona paz espiritual. A doxia relativa nos proporciona dúvidas. Por isso não devemos acreditar em tudo o que dizem por aí. E assim se procede que o nosso equilíbrio é o ponto-chave de tudo. Eu sei que para muitos eu posso até estar falando besteiras, mas eu faço uma pergunta a você que está assistindo este vídeo agora. A pessoa consegue viver bem estando com a sua consciência perturbada, pensando em dívidas, cheia de problemas? Com certeza não. Com a mente repleta de maldades e problemas, fica difícil dormir, relaxar, descansar. A paz, quando é inexistente, o homem não consegue render em nada. Viver à base de problemas não é viver de verdade, e sim vegetar. Ter paz na consciência é ter sabedoria. Buscar a verdade de tudo, de todos os fatos, e não ser enganado é uma coisa muito difícil, mas não impossível. E quando você está conectado com o seu lado bom, o mal que existe dentro de você
começa a se calar e você passa a não mais querer dar ouvidos ao lado ruim, que vai morrendo aos poucos a cada minuto que você repreende cada vez mais essa voz do seu ego ruim. Ela vai descendo a sepultura até um dia ser enterrada de vez por você. É claro que para isso acontecer, você tem que se conhecer muito bem e reconhecer todos os seus defeitos, e em tudo e todos existem defeitos. O mundo foi feito assim, para existir o esforço do homem, para superar as dificuldades e encarar todo o mal do mundo, como que só existe enquanto estamos no corpo, nesse tempo e espaço. Mas tudo já está acontecendo no futuro e não sabemos, justamente porque estamos presos ao corpo material. Para encerrar, eu digo que é muito importante ter a compreensão que o Criador fez tudo e está em tudo, e o seu DNA está em todos nós, e para agradá-lo verdadeiramente devemos nos tratar bem, apesar de todo o mal do mundo. Poderemos viver qualquer tipo de dificuldades em nossas vidas, mas isso não quer dizer nada para quem já conhece o Criador que criou até as bestas feras. A esse Deus eu desejo que nos dê a sabedoria para a nossa evolução, sendo assim também a sua evolução. Obrigado, muita paz e luz a todos.